Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Eu gosto sempre de dizer no início deste culto de segunda-feira, da prosperidade, que a prosperidade ela não está vinculada apenas a bens materiais, apenas a uma vida financeira próspera. A bênção da prosperidade, aquilo que Deus quer que tenhamos, é prosperidade sim, em todas as áreas de nossas vidas. Uma prosperidade na família, nos relacionamentos, também, é claro, no seu serviço, na vida profissional, para você poder ter uma vida abundante e poder abençoar também outras pessoas. E poder também abençoar a vida de pessoas que precisam, vida de pessoas que estão talvez necessitadas. Eu tenho a certeza que hoje Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo. Eu me lembro, em Presidente Prudente, certa vez, eu fiz uma vigília com a juventude ali, com os jovens, e passamos ali das 11 da noite até as 5 da manhã. E eu me lembro uma mensagem na qual eu dei ali para eles, e juntamente pedi para a equipe, que estava comigo, a equipe de apoio, que também ministrasse uma mensagem com um certo tema. E eu me lembro que Deus me mostrou algo muito interessante, muito legal, e essa semana, fazendo a leitura, veio à tona novamente. Eu gostaria de compartilhar com você. Você deve fazer a pergunta para si mesmo durante todo o tempo. Você deve fazer a pergunta para você se Deus ele pode realmente investir na sua vida. Muitas pessoas pedem muito para Deus, muitas pessoas vivem pedindo bênçãos para o Senhor. Deus, me dá isso, me dá aquilo, e começa a pedir, pedir, pedir. Só que às vezes a pessoa não se pergunta se ela está pronta para receber. Aí estará o segredo que vai fazer com que você seja bem-sucedido. Não estou dizendo apenas na vida financeira, mas em todas as áreas. Isso vai definir se você será ou não bem-sucedido com aquilo que Deus colocar na sua mão. Certa vez Jesus ali, ele se retirou para o deserto, e ali a multidão se ajuntou também perto dele. E ali já estava ficando tarde, os discípulos falaram: Jesus, é melhor despedir a multidão para eles irem e se alimentarem, e depois continua tudo aqui. Jesus falou: mas o que nós temos aqui? Deem vocês mesmos de comer a eles. Aí chegou um menininho que tinha 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Ele abençoou, deu graça e partiu a todos. E ali daquela multidão ainda sobraram 12 cestos. Ali aproximadamente 20 mil homens, 5 mil homens, os homens casados com filhos. A gente acredita que se aproxima ali das 20 mil pessoas que foram alimentadas. Só que aquilo que veio na mão do Senhor Jesus, aquilo que ele pegou, ele deu graças, abençoou, depois partiu. Nós precisamos saber se aquilo que vem em nossas mãos, nós estamos prontos para administrar, nós estamos prontos para receber. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 9, versículo 16. Mateus capítulo 9, versículo 16. Diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Aqui, para você entender, o versículo ele é bem claro e fala de maneira bem nítida também. Então está lá com uma roupa, está rasgada, e você vai querer remendar ela. Aí você pega uma veste nova, um pedaço de pano novo, e coloca ali para consertar aquele buraco que está na roupa. Sim ou não? É o que o versículo está dizendo. Só que a roupa velha, ela já perdeu toda a elasticidade dela. Ela já não tem mais aquela propriedade de aumentar, de esticar, já não tem mais. Agora o pano novo não, o pano novo ele tem. Então conforme lava, seca, o que vai acontecer com aquele pano novo? Ele vai encolher. Ele encolhendo, vai aumentar a rotura, vai aumentar o buraco ali, aquele rasgo que estava na calça. Sim ou não? Todo mundo conhece um pouquinho, não precisa nem ser aquela Dona Maria para entender. Versículo bem simples. Ou seja, aquela calça velha, ela não pode ser remendada com um pano novo, porque senão ela vai ficar pior do que quando estava. Trazendo para nós, trazendo para os nossos dias, às vezes nós pedimos algo para Deus, às vezes nós queremos tanto algo, só que quando nós recebermos aquilo que é novo, aquilo que é diferente, para preencher aquilo que está nos faltando, aquilo vai trazer maior decepção e vai ser pior do que o estado que você estava anteriormente. Por quê? Talvez porque você não esteja pronto para receber. Talvez porque você ainda não esteja pronto para lidar com aquilo de novo que você está pedindo para Deus. Por isso que eu pergunto, será que Deus pode investir em você? Será que Deus pode acrescentar, colocar para você todas as bênçãos que você pedir?
A Bíblia chega a dizer que quando nós pedimos e não recebemos é porque não sabemos pedir, pedimos mal para os nossos deleites. Nós precisamos perguntar: Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É esse relacionamento que o Senhor quer que eu entre? É nessa empresa que o Senhor quer que eu entre? Deus, é isso que o Senhor quer? Nós precisamos pedir estratégias para o Senhor. Nós precisamos pedir para que Ele trace o plano de nossa vida. Na semana passada nós falamos aqui do Jonas. Ele saiu da rota de Deus e a vida dele se tornou em decadência. Então era para ele ir até Nínive e ele decidiu ir até Tarsis. Então a Bíblia fala em Jonas ali no capítulo 1, que ele desceu até Jope, depois desceu até o navio, depois desceu até o porão, depois desceu até o mar porque foi jogado, e depois o peixe grande, a baleia, pegou ele e levou. Ou seja, a vida dele se tornou em decadência porque ele fugiu da rota de Deus. Ele saiu do plano de Deus. Às vezes nós não perguntamos qual é a vontade, qual é o sonho, qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Eu lembro uma vez, o pastor Hilton conversando com a gente, com os pastores ali, ele falou algo muito interessante, ele falando da vida sentimental, vida de casado dele, e ele disse: a minha esposa largou os sonhos dela para viver os sonhos de Deus junto comigo. Ou seja, nós temos que deixar os nossos sonhos de lado para poder viver os sonhos de Deus. Isso que quando nós como cristãos entendermos, a nossa vida não vai ser vida de decepção, não vai ser vida de sofrimento, de amargura, porque nós estaremos no centro da vontade do Senhor. Por isso eu volto a perguntar: será que Deus pode colocar para você aquilo que você está pedindo? Talvez você chegou aqui hoje dizendo: pastor, eu preciso tanto de uma bênção, só que será que você está pronto? Será que você não vai se perder no meio do caminho quando receber essa bênção que você tanto pede? A Bíblia fala no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, se você tiver caneta, papel, escreve, eu gosto que anota, depois você passa a meditar. A Bíblia fala numa tradução mais atualizada que Jabes era respeitado na sua família. Ele fez uma oração para que Deus o abençoasse, e Deus o abençoou muito. Deus alargou as fronteiras e abençoou muitíssimo a vida dele. Porém, o Jabes ele estava pronto para receber. Porém, o Jabes estava preparado para receber essa bênção que ele estava pedindo. Caso contrário, ele não teria respeitado. O que eu achei interessante lendo hoje é que a Bíblia fala, no versículo 9, na tradução mais atualizada, que ele era respeitado na sua família. Então ele recebeu a bênção de Deus, ou seja, Jabes tinha estrutura para receber a bênção de Deus. Nós pedimos bênção, só que às vezes não temos a estrutura para receber aquilo que nós estamos pedindo. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, agora o primeiro livro do Antigo Testamento. Como diz o pastor Jaime, até uma criança sem dente consegue encontrar. Gênesis capítulo 16. No versículo 1 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Precisamos aqui entender esses dois versículos que nós estamos começando a nossa mensagem. Vamos falar um pouco hoje dessa mulher, que foi a mãe do filho da promessa, que foi o Isaac. Ela gerou, você já conhece a história. Só que até chegar lá, houve um processo, houve pontos na vida de Sara, que ela sentiu ali o peso da responsabilidade. E agora você vai ver algumas características que fizeram com que ela demorasse para receber a promessa do Senhor, gerar um filho. Às vezes você quer tanto gerar algo, só que você ainda não está pronto. Então a primeira coisa aqui, ela não podia gerar, ela era estéril. Outra coisa aqui, ela culpou a quem pela esterilidade dela? Ela culpou a Deus. Deus me tem impedido de gerar. Bom, de uma certa maneira, se ela estava estéril, Deus ainda não havia lhe abençoado ela, é porque havia algo que precisava ser mudado. Ela culpou a Deus por isso. Depois, ela ofereceu a serva dela, Agar. E o pior de tudo, Abrão, ele ouviu a voz dela. Houve uma sequência de erro ali dos dois, tanto de Abrão, como também de Agar. Você vê que ela era uma pessoa, nesse momento, Sarai ainda, uma pessoa desequilibrada. Ela ainda falava por impulso. Ela naquele momento ali, no momento de raiva, no momento que ela, poxa, pega minha serva Agar e tem um filho com ela, porque Deus tem me impedido de gerar.
Então ela ficou revoltada e tomou uma atitude. Eu imagino que o Abrão ali viu a situação dela, viu o jeito que ela estava e atendeu a voz dela. Só que Abrão, ele errou nesse momento. Nesse momento eles erraram, eles ainda não estavam prontos para receber o filho da promessa. Imagine numa empresa, imagine no setor ali administrativo, onde surge o cargo da gerência. Eu sempre gosto de dizer isso, mas ninguém vai colocar aquele que acabou de chegar na empresa para assumir, porque não tem estrutura, não vai saber lidar com a posição que for colocada. Talvez tenha um coração bom, não vai ficar altivo, não vai ficar soberbo, só que ainda não consegue resolver as situações. Ele ainda não sabe gerenciar pessoas, essa pessoa ainda não está preparada. E a sorte, né, como tem um autor, ele sempre diz, sorte quando a preparação encontra oportunidade. Aí sim você vai falar, poxa, eu tive sorte. Não, você estava preparado para receber aquilo. Agora nós precisamos perguntar para Deus se nós estamos preparados. Ela tentou dar o jeitinho dela. Falou, Abrão, pega a Agar e tem um filho com ela. Qual voz você anda ouvindo? A voz de Deus ou a voz dos homens? Quando você passar a ouvir a voz de Deus, você vai estar no plano de Deus. Quando você passar a ouvir a voz dos homens, você não estará no plano de Deus, mas no plano dos homens. E a história aqui continua, versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele entrou Agar, e ela concebeu, teve relações com ela e ela concebeu. E vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então Agar gerou, sim ou não? Ela gerou. E agora ela passou a fazer o que com Sarai? A desprezar. Ela tinha respeito da serva? Não tinha. Você viu que o Jabes, quando ele pediu, ele recebeu, mas ele era respeitado, ele tinha estrutura. A Sarai, ela não era respeitada pela serva dela. Não era respeitada por uma amiga, desrespeitada por alguma colega. Não, ela não era respeitada pela serva dela, não tinha um respeito. Logo, ela não tinha estrutura para receber também. Ela era, posso dizer, estava sob os cuidados dela, a serva, mas ela não sabia lidar nem com a serva. A serva começou, né, a barriga ali crescer, conceber, passava por Sarai e menosprezava ela. Perdeu todo o respeito. Meu irmão, você precisa aprender. Quando você tiver o respeito é porque as pessoas viram algo diferente em você, viram que você é estruturado. A Sarai, ela não tinha ainda essa estrutura, senão ela teria recebido. E aqui neste momento, ó, você vê que ela concebera e foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Quando ela passou a ser desprezada, eu imagino que o Abrão ficou ali até sem saber o que fazer, como lidar com a situação. Poxa, mas foi a Sarai que falou para eu ter um filho com ela. Agora, bom, deixa as duas se resolverem. O que aconteceu neste momento? Ela pegou a barriga de aluguel da Agar, gerou através de Agar, porém, ela em si não tinha ainda o filho da promessa. Ela ainda não estava pronta também para receber o filho da promessa. Veja uma história no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, um pouquinho à frente, primeiro livro dos Reis, não vamos fugir do assunto não, no capítulo 11, no versículo 43, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 43, diz assim, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, fez o quê? Reinou em seu lugar. Agora a partir desse momento, Roboão, ele assume o reinado de Judá. Estava ali o Salomão, reinava, um homem sábio, só que agora ele adormeceu, ele morreu. Agora quem que passou a governar, quem passou a reinar? O filho dele, Roboão. Agora imagine, como nós estávamos dizendo, você dá algo grande para uma pessoa que está começando. Foi o que aconteceu nessa situação. Aparentemente, o Roboão ele iria saber lidar, porque ele tinha o pai como exemplo, tinha a sabedoria do pai como exemplo, e neste momento aqui que ele assume, é colocado já uma situação para ele. Ele poderia dar sequência no reinado que o pai dele deu, ele poderia alavancar o reinado que o pai dele deu, só que ao invés disso, o reinado de Judá entrou em declínio. Se fosse uma empresa, tinha quebrado, tinha falido. Você vê aqui agora, no capítulo 12, no versículo 4, a situação colocada para ele. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu jugo pesado, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos.
olha aqui, uma solução, talvez uma melhor para o reino de Judá ali. No versículo 6, e teve Roboão conselho com os anciãos. Então ele disse, no versículo 5 ainda, para 3 dias voltarem até ele, que ele iria dar uma resposta. Então ele teve um tempo para pensar, sim ou não? Teve um tempo para pensar. No versículo 8 diz, e ele teve conselho com os jovens. Então nesse meio tempo ele se aconselhou com os anciãos, ele se aconselhou com os jovens. Então ele pensou ali em que medida ia tomar para aquela situação. E no versículo 14, e falou-lhe conforme o conselho dos jovens. Para resumir toda a história, eram 12 tribos. Neste momento, as 12 tribos se separam. E Roboão, que tinha o governo ali das 12, ficou apenas com 2, Judá e Benjamim. O restante ficou tudo para o lado de Jeroboão. Ou seja, como eu disse, se fosse uma empresa, tinha quebrado, tinha falido, porque ele ainda não tinha estrutura para governar aquele reino. Às vezes nós pedimos coisas que não temos ainda uma estabilidade, uma estrutura para receber aquilo de Deus, aquilo que Ele quer colocar para as nossas vidas. Nós precisamos entender, porque se nós não entendermos, se nós deixarmos a vida simplesmente nos levar de qualquer maneira, de vento em polvo, meu irmão, a vida só vai entrar em decadência também, assim como foi com Jonas. Volto a dizer, a vida dele só foi caindo porque ele saiu da rota de Deus. Ele sabia o que Deus queria, mas ele não seguiu aquilo que Deus queria. Quando nós saímos da vontade, do plano de Deus, nós também temos uma vida apenas de decadência. Agora você sabe o que Deus quer. Então, consiga a estrutura. De que maneira? Como você vai conseguir a estrutura agora? É se fortalecendo. A Bíblia diz em Isaías 40, 31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós começamos a mensagem em Mateus capítulo 9, dizendo da veste velha, com uma veste nova ali para consertar aquele rasgo, aquele buraco, ela vai se romper, porque a veste nova ela vai encolher e vai aumentar o buraco, vai aumentar a rotura ali. Peça para Deus algo que você suporte, que você aguente. Há pessoas pedindo, Deus, mas eu tenho um chamado para a minha vida, eu tenho um chamado para estar pregando, só que às vezes não é essa a vontade de Deus, às vezes é a sua vontade. Nós devemos entender que há vontade permissiva de Deus, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Só que há decisões que nós iremos arcar com as consequências. Assim como foi lá também com a Sarai, que agora passou a ser desprezada, mas não era a vontade de Deus. Nós não podemos sair do centro da vontade de Deus. Como estava dizendo, às vezes o jovem, quero namorar, mas às vezes está pronto para namorar. Às vezes tem 16, 15, 14 anos. Onde já se viu? Espera saber pelo menos o que vai querer ser da vida, começa um estudo, começa a estudar, né? Se prepara, porque às vezes a pessoa pede, mas não está pronta, às vezes ela pede tanto, mas ainda não tem alicerce. Quantos namoros a gente vê trabalhando com juventude, estando no meio dos jovens que começam naquela paixão toda, mas logo acaba, porque é algo que ela queria, mas ela não estava pronta para aquilo, e às vezes algo que era para dar certo, acabou. Algo que era para dar certo, se perdeu, porque ela não tinha estrutura ainda para receber, mas pediu tanto para Deus, e o primeiro que apareceu, ela foi lá e começou a namorar, entrou num casamento, depois passou a apanhar do marido, separou, e a vida agora está lá com uma criança, está lá desestruturada, mas quando era para estar na vontade, na direção de Deus, e pedir realmente aquilo que ela estava pronta, não pediu, simplesmente seguiu os seus conselhos, assim como Sarai também seguiu, amém? Vamos voltar lá para Gênesis, onde nós estávamos, agora no versículo 5, Gênesis 16, 5. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. O que aconteceu aqui? Eu estava lendo numa outra tradução, e a Bíblia diz que ela disse dessa maneira para Abrão, a culpa de tudo isso é sua, Abrão. Olha a falta olha como a Sarai ela estava desestruturada, como ela não sabia lidar com os sentimentos dela, como ela não sabia reagir com as situações. Ela falou para Abrão ir lá, se deitar com Agar, porque teria um filho. Quando ali ela está grávida, ela passa a desprezar, menosprezar a Sara, ela fala que a culpa é do Abrão. Uma mulher dessa não estava pronta para receber. Nós precisamos estar prontos para receber aquilo que Deus quer de nós. Nós precisamos nos renovar. Como disse em Isaías 40, 31, Deus me renova. Eu quero ser o pano novo que recebe coisas novas.
Vamos voltar lá para Mateus, onde nós começamos. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, agora o versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha como o entendimento fica mais fácil quando... Eu vou explicar aqui o que significava isso. Só que voltando ali para o caso da Sarai ainda, ela estava dando uma desculpa para o problema dela, sim ou não? Ela estava dando uma desculpa, a culpa é sua. E quem dá desculpas, não dá a solução. Quem sempre arruma uma desculpa, quem sempre arruma um jeitinho para falar, mas a culpa não foi minha, foi do fulano. Agora trazendo para todas as áreas da vida, quem aqui já conversou com uma pessoa que para tudo ela tem uma desculpa? Nunca foi ela sempre fez tudo certinho, mas sempre foi alguém que atrapalhou. Ela nunca assume a responsabilidade. Quem nunca estiver pronto para assumir responsabilidades, para assumir erros e depois arcar com consequências, nunca estará pronto para receber algo novo de Deus. Nunca estará pronto para receber do melhor de Deus, porque ela sempre vai arrumar uma desculpa para o problema, para o fracasso dela. O dia que ela assumir, não, a culpa foi minha, eu precisava ter orado mais, ter buscado mais, jejuado mais, me consagrado mais para tomar essa decisão e eu não tomei. Aí sim ela vai começar a entender o que ela precisa fazer para a situação não entrar em decadência, para ela não viver uma vida de perdas. Porque aqui, Sarai, eles tiveram perdas. Por conta dessa decisão, Deus ficou simplesmente 13 anos em silêncio, sem falar com Abraão e sem falar com Sarai. Eles não preferiram ouvir a voz do homem, dar o jeitinho, então Deus deixou. Depois em Gênesis 17, Deus vem e fala, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Ele já chegou, como posso dizer, repreendendo ali o Abraão por conta da decisão dele. Ele diz, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Tipo, Abraão, não é na sua vontade, não é no seu jeitinho, mas é comigo, eu tenho a solução. Só que eles preferiram dar o jeitinho dele. Para você entender o versículo 17 de Mateus capítulo 9. Odres é um recipiente feito de couro de animal, que ali colocava o vinho para conservar, para guardar. E o que aconteceu ali naquela situação? O vinho novo, quando ele é colocado numa odre nova, o que acontece? O vinho ele tem uma propriedade onde ele expande, ele aumenta, ele dá uma volumada, como posso dizer, ele aumenta suas características, ele expande. Agora a odre nova, o que acontece com ela? Ela expande também, é um couro novo, de animal novo, então ela expande juntamente. Já um odre velho, ele já não tem mais propriedade para expandir. Se eu coloco um vinho novo nele, o vinho vai expandir, o que vai acontecer com o odre? Vai arrebentar. Não vai suportar ali aquele vinho. Vai se perder o vinho e também vai estragar o odre. Por isso que Jesus estava falando aquilo ali. Então o odre novo, ele precisa ser colocado, o vinho novo precisa ser colocado numa odre nova também. Que aí os dois irão se conservar. É assim que Deus quer. Ele quer que você seja algo novo para receber o novo e crescer, e expandir, e aumentar suas propriedades, e aumentar o seu campo onde você vai vencer. Ele quer isso de nós. Só que ele não pode, às vezes, investir naquilo que não tem estrutura. Talvez está aí a resposta, porque você até hoje busca ficar rico, busca ter uma vida financeira estável, abençoada, só que não consegue. Porque Deus sabe que no dia que você receber, no dia que você ficar rico, no dia que você ser bem estruturado financeiramente, você vai se perder no meio do caminho. Você vai ficar altivo, vai deixar Deus de lado, e assim vai se perder. Às vezes ele até não permite. O pastor Jaime contando isso na semana passada, falando que às vezes Deus não permite que algo, às vezes até que nós dizemos bom, aconteça, porque no dia que acontecer, Deus irá nos perder. A pessoa vai ficar altiva, vai ficar soberba, vai sair dos caminhos e vai deixar Deus de lado. Deus, ele quer primeiro cuidar da sua vida como um todo. Não olhar, eu vou abençoar o José, porque o José, ele merece realmente, porque ele gosta de ajudar as pessoas, eu vou dar bastante dinheiro, vida financeira abençoada para ele, vou dar visão. Não, às vezes o José, ele não vai saber lidar com isso, e ele vai se perder. E Deus, ele prefere muito mais cuidar da sua vida, da sua salvação,
do que simplesmente deixar você uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Volto a dizer, a prosperidade é com santidade. É só na vontade de Deus que nós iremos conquistar, nós iremos crescer, nós iremos alavancar. Amém ou não amém? Esse foi o exemplo de Sara ali. Eu disse, funcionário novo na empresa, sendo gerente, a empresa vai quebrar. Assim como foi com Roboão, se fosse empresa, tinha declarado falência. Gênesis ainda 16, agora no versículo 6. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Olha o que aconteceu, o Abraão deu o poder ali para ela agora. Sarai, ela é tua serva, faz com ela o que você quiser. O que ela fez com Agar? Ela começou a afligir, começou a perseguir, começou a querer humilhar, começou a maltratar. O que aconteceu com Agar? Ela era serva, ela se sentiu acuada. O que ela fez? Fugiu. Ela soube lidar com o poder, a Sarai? Não soube lidar com o poder. Quando foi dado o poder para ela, o que ela fez? Ela começou a maltratar. O que aconteceu? Agar foi embora, era a serva dela, ela perdeu a serva e o Ismael foi junto também. Ela estava ali, não, começou a afligir e tal, e foi embora. As pessoas, às vezes, quando for colocado algo na mão dela, ela vai perder aquilo, e vai perder até o que tinha. Ela tinha ali o governo sobre a vida de Agar, era uma serva, concubina, naquela época era permitido, porém, ela não soube lidar quando foi dado, e assim há pessoas que também perderão, até o que tinha vão perder. Quando for colocado, quando receber algo novo, ela só teve perdas. Amém ou não amém? A pessoa, quando ela não tem estrutura, ela é igual aquela casa feita também sem estrutura, é levantada muito rápida, só que também cai mais rápido ainda. Imagina aquela casa edificada sobre a rocha, tem estrutura ou não tem? Ela foi edificada sobre a rocha, tem estrutura, tem base ali para se manter, vem tempestade, vem vento, ela permanece em pé a casa. Agora a casa feita na areia, levantada muito rápido, só que não tem estrutura, não tem base, veio o vento, levanta e vai embora. A casa já cai para um lado, cai para o outro, quebra, não adianta. A vida da pessoa sem estrutura é assim também, pode se levantar rápido, só que também cai rápido. Há pessoas que precisam passar por um processo de estrutura para receber do melhor de Deus. Faça essa pergunta, será que Deus pode investir na minha vida? Será que eu não vou me perder? Ou será que eu estou preparado para receber do melhor de Deus? Havia uma situação no reinado de Saul, onde ele desobedece a Deus, e ali vem Samuel para tirar satisfação com ele. E ele fala, Samuel, mas não me envergonha na frente dos homens, não, deixa a coroa na minha cabeça, atitude imatura. Ele estava preocupado com aquilo que os olhos viam, enquanto o Davi, o sucessor dele no reinado, quando errou, ele diz lá no Salmo, só não tira de mim a alegria da salvação, mas mantém em mim um coração puro. Ele sabia o que precisava, ele sabia a estrutura que ele tinha, tanto que no Novo Testamento, em Atos capítulo 13, 22, ele é citado como um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos pedir isso para o Senhor. Agora, para encerrar a mensagem, voltamos a Mateus, capítulo 9, no versículo 17. Mateus 9, 17. Eu trabalhei numa empresa, e ali um funcionário chegou, e ele começou trabalhando como estagiário, começando ali de guardinha, como dizem, e ali ele foi passando da ferramentaria, ele passou para a troca de óleo, passou para a oficina, foi promovido como mecânico, passou para consultor de vendas, passou para vendedor de caminhão, e depois ele assumiu a gerência. Foi uma pessoa que teve estrutura. Eu me lembro até o nome dele, muito gente boa, o Alan Martins da Silva. Então ele foi passando de cargo em cargo. Quando chegou na gerência, ele tinha estrutura, porque ele já conhecia como funcionava, ele já sabia, ele não pulou etapas, ele não pulou o processo, mas ele seguiu tudo como tinha de seguir, e com pouco tempo se tornou gerente, mas ele sabia o que estava fazendo e tinha propriedade no que estava falando. Agora, uma observação que eu fiz aqui, nós encerramos a mensagem. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim, ambos fazem o quê? Se conservam. Ambos se conservam, tanto o odre como o vinho. Melhor do que estar é permanecer. Melhor do que você estar no azul é você permanecer no azul. E conservar significa se manter. Então ali iria se manter em bom estado, tanto o vinho como o odre. Amém? Estão entendendo? Sim ou não? Então conservar, isso me chamou a atenção. Para que era usado o sal antigamente? Para conservar os alimentos.
tanto naquela época como também até na época do meu pai, dos meus pais eram assim. Quem é que passou por essa época onde usava o sal para conservar alimentos? Temos aqui, e não poucas pessoas que conservavam os alimentos no sal. Você quer conservar? Você precisa ter estrutura também. Você quer conservar a vida das pessoas que estiverem próximas de você? Você precisa ser o sal da terra. Esse sal que Jesus falou, Mateus 5,14, você precisa ser para conservar a sua vida e conservar a vida de outras pessoas. Só que só é sal da terra quem tem estrutura. Só tem estrutura aquele que se conserva. Só tem estrutura aquele que recebe do Senhor o melhor e se mantém firme, se mantém em pé. Amém? Vamos colocar de pé aplaudindo ao Senhor Jesus. Aplauda Ele com bastante alegria de todo o seu coração. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.